Tabernáculo Monte Sião apresenta programa A Voz do Sétimo Anjo. Isaías 14:11 diz: já foi derribada no inferno a tua soberba, com o som dos teus alaúdes, os bichinhos debaixo de ti se estenderão e os bichos te cobrirão. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitava as nações, tu dizia no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão, e dirão: é este o varão que fazia estremecer a terra, e que fazia tremer os reinos, que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades, que os seus cativos não deixava ir soltos para as suas casas? Todos os reis das nações, todos eles jazem com honra, cada um na sua casa, mas tu és lançado da tua sepultura como um renovo abominável, como um vestido de mortos atravessado a espada, como os que descem ao covil de pedras, como o corpo morto é pisado. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo. A descendência dos malignos não será nomeada para sempre. Preparai a matança para os filhos, por causa da maldade dos seus pais, para que não se levantem, possuam a terra e encham o mundo de cidades. Porque me levantarei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos, e desarraigarei de Babilônia o nome, e os resíduos, e o filho e o neto, diz o Senhor, e reduzi-la a possessão de corujas e a lagoa de águas, e varrê-la-ei com vassoura de perdição, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Agora, amados, na carta de Paulo aos Efésios, lá na frente, depois de Coríntios, Gálatas, aí vem Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. Amém. Até aqui, amados, que o Senhor acrescenta a bênção à leitura da palavra. Podeis assentar, amados. Pessoal de igreja, estamos todos alegres nesta noite? Muito bem. Nós temos um quadro aqui que nós vamos falar sobre esse quadro. É algum assunto que é de suma importância o que nós vamos falar nesta noite. Tanto para nós como para os demais que depois vão nos ouvir. Aqui que vocês estão vendo, aqui é a Terra. Eu esqueci de marcar aqui, mas aqui é o planeta Terra.
terra. E aqui também tem uma divisão. A terra está dividida em 3 partes. Então, amados, eu coloquei aqui a eternidade passada, que na verdade a eternidade é uma só. Passada porque nós estamos vindo de uma eternidade. Amém? Nós descemos para o planeta Terra, onde Paulo chama de manifestação dos filhos de Deus. Em cada era da igreja, houve a manifestação dos filhos de Deus para cada era. Se vocês estão aqui, é porque vocês foram predestinados, como lemos aqui, para vir nesta era. Amém? Isso descarta toda a teoria de reencarnação, dessas doutrinas aí. Eu coloquei aqui um camarada aqui chamado Lúcifer, tá? Coloquei uma cara de serpente aqui. E esses risquinhos que vocês estão vendo são demônios, são os espíritos que veio com ele para o planeta Terra. Por isso que eu li aqui na Bíblia, como caísse do céu, ó Lúcifer, que é a estrela, filha da alva. Então aqui foi a queda de Lúcifer. Ele foi expulso do céu, porque como lemos, ele queria fazer um trono mais alto do que o trono de Deus, dividiu a congregação de Deus, enganou os anjos. Só que nós não vamos entrar nesse detalhe hoje. Nós não vamos pregar sobre esse camarada, mas vamos falar um pouco sobre a bagagem dele. Amém? Então ele foi expulso, queda de Lúcifer, ele caiu na terra, certo? Essa terra, tá? Luz, matéria e tempo. Essa terra, como vocês podem ver aqui, nós abrimos na eternidade, a passada e a futura, que é uma eternidade só, nós abrimos dimensões no tempo. Amém? Aqui está escrito luz, matéria e tempo. Porque tudo que nós podemos ver é luz, matéria e o tempo que está marcando. Amém? Você é matéria, você come matéria, você vive na matéria. O que nós somos é matéria. Tá certo? E o tempo é outra dimensão. Nós falamos no domingo passado sobre as 7 dimensões. E as outras dimensões, que é a 4ª, 5ª, 6ª e a 7ª, que está a parte daqui, são sobrenaturais. Tá certo? Porque as outras dimensões estão aqui, mas nós não vimos, não ouvimos e não tocamos. Mas se você ligar a televisão, você pega as pessoas falando. Tá certo? A 5ª dimensão, que é o inferno, também está girando aqui. Por isso que os espíritas entram nessa dimensão e comunga com demônios, para falar bem claro. Então não vamos entrar em dimensões hoje. Então Lúcifer foi expulso para o planeta Terra. Você fala, o que é esses negócios aqui? Isso aqui são almas, espíritos dos eleitos. Quando parte aqui na Terra, eles voltam para a eternidade, porque eles vieram de Deus. Só estou fazendo isso porque a hora que eu entrar no contexto aqui, vocês vão entender. Eles vieram de Deus, passaram pela terra, tiveram o seu tempo aqui na terra, foram fiéis à palavra de Deus e tomaram o seu destino. Amém? Você fala, e esses para baixo? É quem não tomou o destino de Deus. Esses para baixo aqui, ó, são os condenados, são os perdidos, que nasceram nessa terra, mas não escolheram Deus. É o que nós vamos entrar nesse contexto aqui. Então, amados, aqui é a terra, tá? América. Eu coloquei o Oceano Pacífico aqui. Fiz um desenho apenas para vocês terem uma noção. Oceano Pacífico, América, Ásia, Europa, tá tudo aqui dentro. E dividi em 3 partes da terra, porque a terra, 2 vai para o inferno. Só uma que se salva. Amém? Está na Bíblia? Está na Bíblia. Zacarias. Da terra, não digo do chão, mas do povo da terra, 3 partes da humanidade, 2
se perde. Só uma que se salva. Assim como nós temos 3 classes de crente: incrédulo, manufaturado e genuíno. Só o genuíno é que salva. O incrédulo e o crente manufaturado não se salva. Você tem corpo, você tem alma e você tem espírito. Não é isso? Você não pode adorar a Deus na carne. Quem adora a Deus na carne, Deus não aceita adoração carnal. Está reprovado. Você não pode adorar a Deus pelo intelecto, o espírito. Sentidos do espírito, que é o intelecto. Você pode ter a Bíblia todinha na cabeça, as mensagens todinha no intelecto. Deus não recebe. Deus só recebe se for do coração. Então 2 partes em nós perde. Você tem que adorar a Deus de alma, de coração. Então, amados, mas afinal de contas, o que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre costumes. Amém? Porque Satanás, ele trouxe uma bagagem para o planeta. E hoje, no mundo religioso aí, as denominações têm um ditado de falar assim: não, usos e costumes. Essas igrejas têm usos e costume. Isso é um arrazoamento de Satanás. Por quê? Porque tem o costume de Deus, amém? E tem o costume do diabo. Então, nós vamos falar nesta noite sobre isso. O costume de Deus. Por que que fala costume? Por que que a teologia fala usos e costume? Muita gente fala, não, igreja de usos e costume. Mulher pode cortar cabelo, porque cabelo comprido é costume. Vestir essas rouponas compridas até o pé, isso é um costume. Mas aí é onde nós vamos apertar o parafuso hoje e chegar num denominador comum, porque, desculpe, meu irmão, o diabo tem que apanhar de vara grossa. Tem que ter alguém que fale a verdade para ele. Que as denominações, o povo fala o que fala e o povo aceita tudo. Mas não nós. Não podemos aceitar. Porque afinal de contas, nós viemos da eternidade e estamos voltando para a eternidade. Nós não vamos descer para baixo. Cristo falou para Caifás, para Anás, que era o sumo sacerdote daquele dia: ó, eu sou de cima, vocês é de baixo. Quinta dimensão. Uma dimensão caída. Então, irmãos, eu quero falar um pouquinho costume de Deus e costume do mundo. Você fala por quê? Porque a irmã, o irmão, como disse Isaías, veio no mundo falando mentiras, contando coisas que não prestam, nasceu num lar imundo, vive uma vida imunda. Você não tem culpa de nascer num lar esbagaçado. Você não tem culpa. Só que quando chega a hora do esclarecimento da verdade de Deus para você, o que você tem que fazer? Você tem que entregar a mão, você tem que dar a sua mão e tomar a palavra para que viva. Amém? Porque Satanás, isso aqui, ele veio com 2 partes de anjos que foram expulsos do céu. Ele trouxe muito mais anjo do que ficou com Deus. Deus ficou com a minoria. E ele trouxe a maioria com ele na cauda. Então, amados, ele veio e trouxe o pecado. O que ele começou no céu, ele implantou na terra. Enganou Eva, derrubou Adão, contaminou a raça. Por isso que o próprio Deus também teve que vir da eternidade, se tornar carne humana aqui, para resgatar aqueles que eram de Deus. Para nos resgatar. Deus cuida do seu filho. Deus cuida da sua filha. Agora, o que você tem que fazer? Você tem que abraçar esse Deus. Porque senão, seremos jogados lá para baixo. No lago de fogo. Então, amados, costume de Deus e costume do mundo. É o que nós vamos falar. Significado de costume. Hábito comum. Hábito comum.
aos membros de um grupo social. Resulta da prática de preservar as ideias e ações de geração em geração. Costumes, né? Os costumes variam muito de lugar para outro lugar, de um grupo para o outro. Variam também através da história de um mesmo grupo. A pessoa que viola um costume do seu grupo pode ser punida. Isso falando, por exemplo, os índios, eles têm os seus costumes, que é uma lei para eles. Não pode violar os seus costumes. As nações têm os seus costumes. O Japão tem a sua filosofia de vida. A China, a Europa, os Estados Unidos. E assim, cada país tem os seus costumes. Eu pergunto, e Deus? Também tem o seu costume. Amém? Então os outros membros do grupo podem evitá-la ou excluí-lo de suas atividades. Mas não existe leis contra a violação dos costumes. Não tem lei para isso. Então, costumes são hábitos, prática. Então veja, em 1 Coríntios 15:33, está escrito: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Paulo falando. Então, amados, em Levítico 18:30, portanto guardareis os meus mandamentos, não fazendo nenhuma das práticas, quer dizer, costume, abomináveis que se fizeram antes de vós. Não vos contamineis com elas, eu sou Senhor vosso Deus. Então veja, Deus proibiu os filhos de Israel de tomar os costumes das nações. Amém? Porque dentro dos costumes, amados, do mundo, entra muita coisa que Deus não agrada. Deus não agrada, principalmente quando tange o pecado. Porque, na verdade, esses costumes que vamos entrar aqui é pecado. Certo? Por que nós temos também um certo costume que se tornou um hábito? Por exemplo, todos os domingos nós não venhamos à igreja? É um costume de vir à igreja. A Bíblia fala que Paulo, todos os sábados, ele pregava na sinagoga como de costume. Era um costume Paulo estar naquela sinagoga para pregar o evangelho. Então nós temos um costume de orar antes de comer, de orar antes de dormir, de orar antes de sair para a rua, de agradecer depois que volta da rua. Amém? Então nem tudo uso e costume não é da forma que o sistema teológico ou as denominações falam. Porque nós vamos falar algo aqui nesta noite, irmãos, que hoje, domingo, não vai dar para mim terminar isso aqui. Eu vou falar isso aqui hoje, talvez no outro domingo. Mas eu quero bater o prego e virar ponta. Tá certo? Por quê? Porque nós vamos mexer em alguma coisa meio forte aqui. Então, observação, ó. Uso e costume não significa uma doutrina ou uma regra na igreja. A igreja de Cristo tem um padrão, uma norma, que foi estabelecida por Deus desde o Pentecoste. A igreja é estabelecida com 3 processos ou etapas da graça, que são justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. Sem estas coisas não há salvação. Deus exige uma separação total do mundo e da incredulidade. Então, amados, aqui nós temos que passar por 3 processos. Você, para nascer fisicamente, você passa por 3 processos: água, sangue e o nascimento. Amém? Nós, para sermos salvos, para ter um novo nascimento, temos que ser justificado, que quer dizer perdoado, passado pelas águas batismais. Depois que você é perdoado, é justificado, Deus joga seus pecados no mar do esquecimento, você caminha numa esfera de santificação, que é uma segunda etapa. Essa santificação, irmãos, é uma etapa cumprida. É nessa etapa que as denominações vêm e aplicam usos e costumes. Diz, não, porque não tem que viver desse jeito, não tem que viver desta forma, que isso é usos e costume, mas não é isso. Porque na etapa da santificação, existem coisas que se você não o fizer, você não se santifica. Se Deus falou alguma coisa, isso que Deus falou tem que valer. Porque Deus sabe melhor. Amém? Deus sabe melhor do que nós.
Não adianta nós quebrarmos a cabeça e querermos arrazoar e querermos fazer da nossa maneira, se Deus disse que é daquela maneira. Nós vamos dar com os burros na água. Então, amados, justificação, santificação e novo nascimento são etapas da graça que nosso Senhor Jesus Cristo veio trazer para nós. Agora, hoje, aí, no sistema religioso, está assim: tira o uso e costume da igreja. O povo vive uma vida liberal, certo? Uma vida liberal que parece mais como uma libertinagem. As mulheres podem viver a vida que quer. Pode cortar cabelo, pode usar roupinhas, pode se maquiar, usar brinco, pode, vamos falar, ser mundana e está na igreja. Porque se ela se molda como uma cristã, não corta seu cabelo, não usa roupas mundanas, não se maqueia, não usa esse espinderucalho na orelha, que eu tenho tudo aqui para bater nisso. Ela está fanática e está em usos e costume. É criticada, é ridicularizada porque vive desse jeito. Então, irmãos, para se salvar, tem que pagar o preço. Eles não querem pagar o preço. Que preço? O preço da obediência. O preço da submissão. Tem que se submeter à palavra. Porque a igreja tem padrão. A igreja de Deus tem normas. Tem perfil. Tem uma identificação. Por exemplo, nós temos identificação no céu. Todos nós. Estamos aqui na terra. Mas o nosso 90% está no céu. Nós temos uma partezinha nossa aqui na terra. Então nós temos uma identificação com Deus no céu. Mas esses que são perdidos, eles não têm identificação com Deus. Aí que está o X. Por quê? Porque esses que vêm da eternidade, como lemos aqui, Deus conheceu antes da fundação do mundo, os nomes deles foram escritos no livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo. Amém? São filhos de Deus. Filho não se perde. Pode desviar, pode até parar na fé. Deus trata, Deus traz de volta. Ele enquadra na palavra. Ele procura aceitar a palavra de Deus, entrar na linha da palavra. Ele não dá trabalho. Isso é filho de Deus. Por quê? Ele tem identificação. Amém? Então, amados, na teologia, eles criticam os usos e costumes. Mas o negócio não é isso. O negócio é o pecado do mundo e o costume mundano. A minha igreja, as mulheres podem cortar cabelo, pode usar batom, pode usar shortinho, pode usar televisão, novela à vontade. Deus só quer o coração. Está indo para o inferno. Não tem identificação com Deus. E pastor que deixa o povo nessa condição, ele é um pastor bode. Ele é um pastor cego que está levando as pessoas ao inferno. Estou falando isso porque eles vão me ouvir depois. Pastor que não tem pulso de manter a igreja no padrão, trazer a igreja na linha. Mas o povo vai embora, o povo não fica. Então não é de Deus. O que é de Deus, aceita a palavra de Deus. Se não é de Deus, vai embora mesmo. Não fica. Aonde está a palavra de Deus, aonde a luz está raiando, barata, grilo, inseto, vai tudo embora. Agora, meu irmão, se você é filho de Deus, se abraça a palavra de Deus. Você quer a palavra de Deus? Amém? Então, eu fico olhando pastores, até de nome, famoso, de televisão, permitindo piercing nas pessoas. Não, irmão, pode usar o seu batonzinho, pode usar o seu brinquinho. Você é um pastor cego, pastor do diabo. Ele vai encontrar a mão de juízo de Deus no dia do julgamento.
Agora, por que estamos falando isso? Porque nós temos que estar posicionado, meu irmão. Mas não pode usar um brinco? Nós vamos falar a história do brinco. Hoje não vai dar, domingo que vem. Por que furam a orelha? Por que coloca piercing? Tudo tem a ver com o inferno. Tudo é bagagem do inferno que está na terra, na quinta dimensão. E as pessoas não sabem. E a tatuagem é outra coisa. Eles querem se tatuar. Deus exige separação. Gênesis 1:4, e viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre luz e as trevas. Irmãos, Deus é um Deus separador. Eu estou com material aqui para falar sobre filhos incrédulos em casa. Como é que você vai fazer? Filhos incrédulos e mundanos na sua casa. Hoje não vai dar para falar sobre isso. Que luta! Você defende a palavra de Deus, ele defende o diabo, ele defende o pecado. Como é que você vai tratar? Nós vamos falar sobre isso. Ou você ganha ele, ou ele te leva. Ou você vai ganhar ele, ou você vai limpar ele, ou você vai vencer ele, ou ele vai te arrastar para o inferno. Porque você tem que orar, você tem que ter luz, você tem que ter palavra, você tem que ser bom esgrimador na espada, você tem que cortar ele de todo jeito, meu irmão. Porque se você não cortar, ele te mete o mundo na sua cabeça, traz a imundícia para dentro de casa, te derruba, corta seu pescoço e você morre. Eu conheço uma senhora, pouco tempo atrás, agora que morreu, de tanto desgosto dos filhos dentro de casa. Entrou em estado de depressão e foi, e bumba. Foi dormir e acordou morta. Então, amados, Deus fez separação das trevas da luz. Êxodo 8, 22 e 23. Naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita, que nela não haja enxames de mosca, para que saibais que eu sou o Senhor no meio desta terra. E porei separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se fará este sinal. Então, quando Moisés feria a terra do Egito com pragas, praga de gafanhoto, praga de trevas, praga de sapo, de rã, lá no bairro chamado Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não tinha uma mosca. Desculpe a expressão, o cambão estava comendo no Egito com o faraó e a turma dele. Mas lá onde estava Moisés e os filhos de Israel não tinham uma mosca. Quando ficou 3 dias de treva, para eles lá tinha luz. Deus separa, meu irmão. Amém? Deus separa. Deus separou aqui. E se nós somos filhos de Deus, Deus está conosco, a mão de Deus está sobre nós. Por quê? Porque nós temos que manter separados do mundo. Separados aqui nessa terra, irmão. Porque 3 partes, você está em uma, você tem que lutar contra 2. Para você subir no arrebatamento. Eleitos salvos aqui. Senão você desce para baixo. Você é condenado, porque esse camarada que veio para a terra, a Bíblia diz, ai, ai, dos que habitam sobre a terra. Porque o diabo desceu até vós, e tem grande ira. O profeta irmão Branham diz que o inferno inteiro está contra esta noiva. Então, amados, vamos seguir aqui, porque é muita coisa. Agora eu pergunto, como você separou-se para Deus? Como você se separou-se para Deus? Veja os costumes do mundo. No homem, a coisa principal é o sexo. É a coisa número 1, é sexo. Tudo que o homem faz nessa terra é por causa de sexo. O homem do pecado. O homem sem Deus. O incrédulo, o ímpio, tudo para ele é sexo. Ou normal, ou pervertido, ou da forma que for. O negócio é sexo.
se mata, se rouba, se desgraça, se ganha dinheiro, se tem fama, se é famoso por causa disso, se estuda, se faz faculdade, se faz isso, se faz aquilo. Tudo é por causa de sexo. Esta é a grande arma de Satanás. Por isso que Deus deu uma esposa para cada filho. Mombrana fala que uma esposa é uma salvadora. Mas por quê? Porque ela te salva do pecado. Ela preenche aquela lacuna que fica vago, que o diabo não pode te pegar, porque você tem a sua esposa. Amém? Então vamos seguir aqui. Então, amados, no homem a coisa principal é sexo. Aí vem jogos, bebidas, vícios, roupas imundas, brincos, tatuagem, modas, brigas, ciúmes, crimes, drogas, traições. Aí vem toda a bagagem do diabo. Meu irmão, você passa num bar, tá lá meia dúzia de homens em volta de uma mesa, jogando baralho, bebendo cerveja. Um, conforme é o lugar do bar, um revólver em cima da mesa, outro com a faca enfiada na bota. Isso é o costume do mundo, é costume, é uso e costume. Por isso que o Salmo 1 diz, não se assenta na roda dos escarnecedores. Quando é isso, é bozó, é baile, é coisa do mundo, é dança, é pecado, é tanta coisa para enlaçar o homem. Isso são costumes do mundo. 1 Coríntios 6, 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Amém? Tem que escapar de tudo isso. 1 Romanos 1, 28 diz, como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazer coisas que não convêm. Estando cheio de toda iniquidade. O que é iniquidade? Sabe que tem que obedecer a Deus e não obedece. Iniquidade, meu irmão, é saber a verdade e fazer a mentira. Iniquidade é conhecer e tá. Sabe que está indo para o inferno e está indo. Então veja. Cheio de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobediente pai e mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as faz, mas também consente aos que a fazem. Irmão, nós não podemos consentir com o pecado. Ah, você está vivendo uma vida de prostituta? Tá bom, vive, vai ganhar seu dinheirinho. Está consentindo com o pecado. Não podemos consentir. Ó, eu vou matar fulano de tal. Ah, é? É bom mesmo. Vai logo. Está consentindo com crime. E qualquer coisa, irmão, que nós consentimos com a coisa errada, não podemos. Mas você fala, mas o que devemos fazer? Deus te colocou para ser um pacificador, um conselheiro, arrebatar a pessoa daquela situação, tirar ela de mente daquilo. Não consentir com ela, não incentivar ela a fazer a coisa. Por que o mundo está desse jeito? Porque são duas partes que estão indo para o inferno. Só uma parte que está lutando, que é o povo de Deus. Agora, nós falamos isso aqui apenas para mexer um pouquinho. E na mulher? Falamos no homem. E na mulher? O uso de pinturas, batons, isso são costume. Esmaltes, maquiagem, uso de roupas indecorosas, modas, shorts, calças, roupa sem manga, transparente, sexy, sandália salto alto, brincos, piercing, tatuagem, corte de cabelo, química, jogos, vícios e drogas.
Amém? Vocês podem dizer amém para isso? Então, irmãos, isso é costume. Não estou dizendo que as irmãs têm, que os irmãos têm. Costumes. Mas vem cá. Se eu for falar aqui nessa noite, que não vai dar, cada partezinha desses itens da mulher, irmãos, a coisa é tão sedutor, tão provocante, que nós não podemos entrar em detalhes. Certo? Ah, mas tem pastor que fala, não, irmão, não tem problema, irmão, usar seu batom. Um batonzinho fraco. Olha, errado no mínimo, errado no máximo. As cobras grandes você está correndo. As pequenininhas você não vê. E mata mais ainda. Então, hoje eu não vou entrar em detalhes sobre cada parte disso. Talvez domingo que vem eu tenha aqui para falar o início de cada coisa desse uso e costume que o mundo tem. Uso e costume do mundo que é pecado e que está dentro da igreja e que os pastores estão com a Bíblia, mas não tem coragem de pregar a Bíblia. As pessoas também, os crentes que estão lá nas denominações, não têm coragem de chegar no pastor e falar, mas pastor, o Filho de Deus não tem que ter um perfil diferente do mundo? Você olha na rua, vê se você vê uma mulher cristã, só vê mundana. Tudo de short, de cabelo cortado, toda maquiada, requebrando, cascavelando na avenida, com salto dessa altura. Isso é mundo, isso é bagagem do inferno. E os pastores não ensinam o seu povo. Agora, irmãos, você fala, meu Deus, eu fui na igreja e levei isso. Olha, glória a Deus por isso, porque Deus não leva o homem e a mulher a julgamento sem antes advertir. Se é um inocente, eu fazia isso, eu não sabia, estou aqui pela primeira vez, meu irmão e minha irmã, não se importa. Amém? Você, é a primeira vez que você está ouvindo isso, você está sendo advertido. Glória a Deus. Agora, escute. Não é eu não, a Bíblia. Tiago 4,4, está escrito assim, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Eu pergunto, como é que esse povo quer ser amigo de Deus, meu irmão? Quer ser amigo de Deus, fazendo todas essas coisas? O homem não pode jogar. O jogo é maligno. O jogo é do inferno. São dinheiros amaldiçoados. Você pode até ganhar e ficar milionário, mas ir para o inferno. É melhor você não ter nada. Eu já vi pessoa falar, meu Deus do céu, eu vou jogar no bicho, jogou e ganhou 100 mil. No outro dia, estava morto. Vieram e tentaram roubar dele e houve troca de tiro e ele morreu. Não era melhor que ele não ganhasse? Isso é dos mínimos. Deus não aceita o jogo. Para os homens, as pessoas falam, meu Deus, irmãos, nós não temos assim, algo para a roupa do homem. O homem não pode andar na rua nu, sem camisa. E nem mesmo de short na rua. Um cristão. Ele tem que pôr calça. E as calças do cristão não pode ser também apertadinha. Coladinha, apertadinha, não pode. Marcando, não pode. Se a saia das irmãs não pode ser colada, aparecendo a roupa íntima, as calças dos homens não pode ser também coladinha, apertadinha. Tem que ser uma calça normal. Amém? E as camisas tem que ser camisa de homem. Porque tem camisa aí que não é de homem. É camisa, mas não é de homem. Então até para comprar, você tem que saber. E a irmã fala, mas as lojas só vendem roupa imunda. Mas tem costureira, tem pano, tem máquina. Porque, desculpa irmão, o que está fazendo sucesso são as modas nas lojas. E as modas são inspiradas por mentes. Os modistas, eles têm uma mente sedutora. As roupas que eles fazem é para mulher colocar e ficar seduzida por aquele espírito para seduzir homens.
Porque o perigo, o problema, fala, mas o que tem uma mulher se pintar? Nós não vamos cooperar com a falta da higiene, não é isso. Né? Nós não vamos cooperar com a ignorância, não é isso. A mulher tem que ter higiene, toma o seu banho, pode usar o seu perfume, o seu melhor sabonete. Nós estamos falando em coisa sedutora. Por que uma mulher tem que passar um batom vermelho, que o formato do batom é o órgão genital de um homem? Que quando ela faz assim, a ponta do batom para cima, algo sedutor. Hã? Por que ela tem que ter o bico vermelho? E por que tem que ser vermelho? Porque quando ela faz isso, ela é tomada por um espírito de prostituição. E por que tem que cortar o cabelo? Não tem problema. Deus só quer o coração. Irmãos, olha, aqui Tiago está falando, não sabeis que amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Então Deus tem o seu costume, meu amigo. Qual é o costume de Deus? Santidade. Faz o teste. Uma mulher que não corta o seu cabelo, já cortou, não corta mais. Suas orações, Deus é obrigado a ouvir. Você pode pegar no seu cabelo e falar, Senhor, eu não corto o meu cabelo, Senhor. Eu quero que o Senhor atenda a minha oração. Senhor, eu não uso roupa para mostrar as minhas carnes lá fora, para os homens cobiçar. Porque aí fora, meu irmão, a saia das mulheres do mundo, não das cristãs, é um palmo para cima do joelho, enquanto que tinha que ser um palmo para baixo do joelho. O negócio está ao contrário. Você vai em igrejas aí, que as pastoras estão nos púlpitos, que se não cuidar, aparecem as roupas íntimas delas. Porque a saia é um taquinho de saia, provocando o sexo oposto. Esse é o uso e costume das denominações, isso é costume do mundo, isso é costume do inferno. E isso é para eles ouvirem. Os senhores pastores, igreja, ministros, é para eles ouvirem isso. Agora, meu irmão, o filho de Deus, a filha de Deus, ela se molda. Hoje não vai dar. Mas eu tenho um negócio aqui para falar sobre a calça comprida da mulher. Porque o que tem? Uma calça veste mais, tampa mais. É essa a desculpa. A mulher tem mais liberdade. Isso. Mas tem um outro segredo sobre a calça. Que ela delineia o corpo. O formato do bumbum. O formato das partes íntimas da mulher. Ah, mas é frouxa. Mesmo frouxa, a verdade tem que ser falada. Deus criou a mulher com um corpo provocante para o seu marido. Não para o mundo. Aí se o incrédulo olha e deseja e cobiça, vai responder por adultério. Porque Cristo falou, Mateus 5,48, 5,27 em diante. O que foi dito aos antigos? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção no coração, já adulterou com ela. Pode ser uma moça virgem. Então o segredo, meu irmão, fala, mas é só a calça? Não, os vestidos curtos, os vestidinhos sedutor, mostrando a entrada do seio. Ah, mas mostrando, a mulher não pode mostrar a entrada do seio, tem que cobrir. Como o homem não pode mostrar os pelos do peito, tem que botar até aqui também. Não digo no gogó aqui, mas fechar pelo menos aqui em cima. Que a gente vê os homens aí com a camisa aberta até quase na beira do umbigo, mostrando o peito cabeludo. Para que isso? Isso é costume do mundo. Isso é para atrair mulheres. Como a mulher mostra a entrada dos seios. E tem homem que cai por causa de um par de seios. Mulher pode ser horrível que for, mas se ela tem os seios protuberantes, ele cai, ele peca. Não precisa ter idade, irmão. Pode ser uma vovó de 90 anos. Pode ser uma vovó
de 90 anos. A única coisa que ela tem é aquilo, e mostra, tem que mostrar, e vai mandar pessoas para o inferno e vai responder por pecado, no julgamento. Então, irmãos, irmão Tiago, dá o grito aí, que eu estou perdido no horário. 1 Pedro 2, 4 e 5 diz: chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, o homem tem que ser reprovado pelos homens do mundo, e as irmãs têm que ser reprovadas pelas mulheres. Agora, não tem reprovação nenhuma. A irmã, quando vai no salão, não sou contra a irmã, pode ir no salão, pode cuidar do seu cabelo, pode fazer a limpeza de pele, pode cuidar do seu cabelo. Você não pode deixar a cabeleira cortar o seu cabelo. E aí chega umas e te reprova, parece uma velha que não sei o que lá. Use a Bíblia para ela. É agora que é a hora de usar a palavra. Você fala, você sabia que o cabelo da mulher é o nazireado de Deus? O cabelo da mulher é o véu? Não é aquele véuzinho que a congregação cristã usa na cabeça, não. Aquele é temporário. Aqui não tem nenhuma irmã com câncer, graças a Deus. Mas se tivesse aqui uma irmã com câncer, fazendo 3 quimioterapias, ela estava com um lenço na cabeça. Que ela não ia ficar aqui dentro da igreja careca. As mulheres, quando se converteram em Coríntio, elas tinham a cabeça rapada. Porque eram prostitutas. Era cidade de beira-mar. Paulo falou, não é permitido a mulher sem o véu, quer dizer, sem o cabelo. Ela não estava careca, rapada a cabeça. Paulo mandou pôr o véu. A cristã pegou essa tradição. Eu não sou contra que eles usam. Eles podem usar. Isso não salva e não condena, irmão. É como se a irmã usasse 3 vestidos. Não é isso? Eles podem usar. Isso não... Um dia um ancião falou para mim, que tem que cobrir com véu. Eu falei, salva. Está na Bíblia que o véu, que o paninho na cabeça é para salvação. Aí ele morreu nos panos. Eu falei, o que é que está na Bíblia que é para salvação? É batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. Se você não for batizado, será condenado. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. É ceia, que você tem que tomar a ceia. Você tem que comer o pão, beber o vinho, lavar os pés. Isso aí é ordenança de salvação. É lavamento dos pés. Cristo falou, se não lavar não tem parte comigo. Amém? Agora, pôr um paninho na cabeça, o homem não pode. Mas a mulher pode. Amém? Então, esse véu é o cabelo. A mulher corta, ela perde a sua virtude. Não pode cortar. Fala, nem as pontas, nada. Não pode cortar. Mas se for arrastar no chão, aí é uma exceção. Aí é outra coisa. Então, amados, vamos seguir mais um pouquinho. Chegando-vos para ele pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Amém? Como é que uma mulher mundana, um homem mundano, vai oferecer algo agradável a Deus? Como a gente vê, principalmente naquela programação da Central Gospel. Um pastor que prega para todo mundo. Prega, 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 e o povo continue do mesmo jeito. As mulheres com os pendeiros por na orelha, os bicos tudo vermelho. As senhoras, porque, irmão, nessa era, o que Deus diz senhora, que não quer mais ter cabelo grande. Desculpe a expressão. As denominacionais e as católicas, você não vê uma senhora católica com cabelo na cabeça. Tudo baixinho. Ah, não, já está de idade, né? É difícil para lavar, para cuidar. Tesoura. Não quer pagar o preço. Então, a gente vê nas igrejas, o pastor prega duro, e mostra tanta coisa, e fala bonito, não é isso? Mas o povo continua do mesmo jeito. As mulheres tudo pintadas, os cabelos tudo cortados, os homens tudo jogador, tudo esportista, um é do Palmeiras, outro é do Corinthians, outro é do Flamengo.
E as pessoas me perguntam, pastor, pode usar um piercing? Um piercingzinho pequenininho assim na beira do nariz, só não tem problema. Um batonzinho de leve, um brinquinho, você não vai encher a orelha. É para ele escutar mesmo isso. Amém? Isso é um pastor de bode, irmão. Em vez de ensinar a verdade para as pessoas, está ensinando coisa errada. E nós estamos nesta noite ouvindo isso porque queremos estar posicionados. Nós, graças a Deus, estamos bem, mas temos que estar posicionados. Então, se somos pedra viva, se somos labareda de fogo, temos que ser reprovados mesmo. Quantas pessoas chegavam em mim e falavam as coisas para mim no meu trabalho? Um dia uma pessoa quis fazer uma brincadeira comigo. E sabe o que aconteceu, amados? Eu virei para o lado dele e falei, olha, eu sei quem é que está falando na tua boca. Automaticamente ele já empalideceu, já ficou mudo, foi conversar comigo 5 horas da tarde e foi me pedir perdão. Você tem que estar posicionado na sua posição como cristão. Não deixe as pessoas zombar de você, não. Elias, ele estava orando e as pessoas chegaram, ô homem de Deus, desce. Atrapalharam o companheirismo de Elias. Elias falou, se eu sou homem de Deus mesmo, então desça fogo do céu e acaba com você e sua laia. Na hora, irmão, desceu fogo do céu e matou tudo. Veio mais 50 homens com o capitão. Falaram a mesma coisa para Elias. Elias pegou e falou, olha, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu. A mesma coisa repetiu. Os outros que vieram a terceira vez, ajoelharam, pediram perdão. Tenha misericórdia de nós, homem de Deus, nós temos família. Aí Elias atendeu. Então as pessoas têm que nos respeitar. Tem que respeitar o irmão. Tem que respeitar a irmã. A irmã pode ser criticada por uma desobediência, mas você pode falar, não, mas Cristo já me perdoou. Eu estou lavada, eu estou redimida. Amém? Porque nós não julgamos ninguém. Quem julga é a palavra aqui. Vamos seguir aqui, amados. 1 João 2,15 diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então veja, amar o mundo. Ó irmão, Satanás desceu e encheu a terra de coisas do mundo. Olha, hoje tem tanta coisa do mundo tão atrativo que se você não for espiritual, você é engodado. Entra numa Casa Bahia. Vai num shopping center. Se você tem dinheiro, até para você entrar num shopping, você tem que saber o que você vai comprar. Senão você compra um monte de coisa para pecar. Então, João fala aqui, ó, na segunda parte ele fala assim, ó, porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então a irmã vai numa loja, né, comprar roupa. Eu já fui com a minha esposa, já fui com a Juliana. As mulheres só trazem roupinha provocante. Esse vestido vai ficar bom. Essa blusinha, minha senhora, nós somos cristãos. Traz uma roupa de manga. Ah, vocês são evangélicos. Nós somos cristãos. Que é evangélico e crente até o diabo é. Então, irmãos, até nisso você tem que cuidar. Porque senão eles te vendem um monte de roupa mundana, ungida lá no cemitério pelo diabo. E você usa e fica com aquele espírito. Até nisso você... Porque o que o diabo entra, ele entra pelos olhos e pelos ouvidos. São dois sentidos do nosso corpo por onde Satanás entra. Tem umas lojas que tem umas vendedoras ungidas, umas moças, que se o cristão não tiver preparado, elas fazem a cabeça dele. Vende roupa de todo tipo para ele. Então, irmãos, o que há no mundo é concupiscência dos olhos. É a coisa atrativa, que é o costume do mundo. Nós não podemos entrar no costume do mundo. Amém? Você tem que estar no costume da palavra. Você tem que estar na santidade. Amém? Por quê? Porque, irmãos, essa palavra
de usos e costumes que tem no mundo hoje é um arrazoamento. Não é isso. Na verdade, é santidade. O irmão vai cortar o cabelo, chega lá, o cabeleireiro fala, é asa delta? É moicano? Que tipo que é o corte? Se você não falar para ele do jeito que você quer, ele coloca um negócio na sua cabeça. É assim que é o mundo. Ó, você tem que ter o seu barbeiro, é tradicional. Meu corte é tradicional, é corte de homem. Porque senão ele põe um corte de pederasta na sua cabeça. E aí, meu irmão? O mundo é cheio de artimanhas. Vamos finalizar aqui. Hebreus 12:14 diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, amados, sem santificação, quando nós entramos nesse detalhe, irmão e irmã, não é que a gente quer ser duro. É porque nós queremos levar a igreja à santificação. Uma coisa que seria muito boa é se ninguém tivesse uma televisão dentro de casa. Mas ninguém aguenta. E quem aguenta tem que ter os dedinhos ungidos para dominar, porque senão não aguenta ficar sem a novela. E a novela é outro filtro do diabo, que só ensina o que não presta. Por que os lares estão hoje em bancarrota? Por que as famílias estão todas estoporadas hoje? Porque o que a novela ensina, o povo faz. Teve uma época aí de umas novelas que os meninos tudo era cabeludinho. Pronto, você não via um moleque de escola com cabelo de homem, era tudo cabeludo. Tudo cabelo lá nas costas. Por quê? Porque o povo da novela fazia aquilo. A dona Xuxa um dia ficou grávida e mostrou a barriga para o Brasil. Todas as mulheres têm que mostrar a barriga aí fora. O que é isso? É mundo. Aí os filhos nascem todo extrapolado, todo cheio de nhaca do inferno, dá o que você não esperava, e depois vai falar, meu Deus, por que o Senhor me deu um filho desse? Ah, é? Porque como é que foi a geração dele? Como é que foi a criação dele? Tudo está na criação, tudo está no princípio. Então, irmãos, até nisso você tem que ter cautela. Você tem que saber o que deve fazer. Por isso que tem que ser ensinado pela palavra de Deus. Senão, irmãos, você vai plantar coisa que depois você não dá conta de colher. Você vai sofrer para colher. E nós temos que plantar coisas boas, para colher coisas boas. Amém? Mateus 5:27 nós já falamos sobre não cometerás adultério. Cristo diz, eu porém vos digo, qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então veja, aí as igrejas, né? Não tem, fala, não use costume, deixa o povo à vontade. Aí não ensina o povo contra o pecado. Aí a porta fica aberta. Os pastores usa shortão, camisetona regata. Tem pastor até de brinco. Que absurdo, irmão. Aonde nós chegamos? Fora pastora, né? No feminino. Então, observação, não significa uso e costume, significa pecado. Satanás é o pervertedor e aproveitador das situações. Ele mexe na criação de Deus. Ele tenta mudar tudo que Deus criou. Esse dia uma irmã perguntou, pastor, Satanás criou o mal? Não. Satanás ele não é assim o criador do mal. Ele é o pervertedor do bem. Amém? Tudo que Satanás faz é perverter. Por exemplo, uma mulher vive feliz, casada com seu marido. O que ele faz? Ele faz uma divisão. Ele coloca um homem na vida daquela mulher, ou ele coloca uma mulher na vida daquele homem para desgraçar o lar. Ele perverte, não é que ele cria o mal. A morte é a vida pervertida. A doença, a enfermidade é a saúde pervertida. Então Satanás, ele perverte tudo. E nós temos que ter cautela, irmão. Nós temos que ter sabedoria. Porque Deus está falando de santidade. Amém? Santificação, sem santificação, não chega ao novo nascimento. Agora as igrejas não têm santificação. E se nós do tabernáculo não cuidar, o povo também não se preocupa em se santificar.
Sem santificação, irmãos, acaba. Afunda no deserto. Não é que nós temos que ser duro, não. Nós temos que impor a palavra. É a palavra que tem que entrar. Não vamos ser legalista. A ponto que a irmã não pode nem usar nem um sabonete. Porque tem igreja aí que não usa sabonete, não usa perfume. As irmãs, desculpe, não usam nem roupa íntima. Tem igreja desse jeito. Isso é legalismo. Só que nós temos que caminhar no centro. Amém? No centro. A roupa de uma mulher tem que ser roupa cristã. No próximo culto nós vamos entrar nesses detalhes. Tem que ter modestia e pudor. O homem tem que ter modestia e pudor na sua vida. Ele não pode perverter isso. Porque ele tem que ser o esteio. Ele tem que ser o exemplo. Amém? Ele tem que ser um exemplo. Aí fora, não dá para você conhecer. Só pelos atos, para o homem. Mas as mulheres, por que as mulheres? Porque a mulher é o perfil da igreja. O profeta Irmão Brana fala, você quer saber como é que está a igreja de hoje? Olha as mulheres na rua. Como é que está? Passa 1000 mulheres para passar uma cristã. Passa 2000 mulheres para passar uma cristã. Uma que parece ser cristã. Isso é perfil. Amém? Isso é perfil. Então, amados, para encerrar, como disse Deus, Deus exige separação total. Eu tenho uma mensagem aqui do profeta. A palavra de Deus chama para uma total separação da incredulidade. No parágrafo 1 ele diz, escrituras, para poucas escrituras que tenho escrito, para o que eu chamaria isso de tema. Eu não saberia se chamo isso de tema ou não, mas somente para um tema. Eu quero tomar este pensamento. A palavra de Deus chama para uma total separação da incredulidade. A palavra sempre requer completa e total separação. Não importa de que seja. Jesus disse que toda palavra do homem seja mentira e a minha seja verdade. Através das eras, esta mesma coisa tem acontecido. É uma separação. Ele sempre separa o seu povo da incredulidade. Ele fez isso no princípio. Ele faz o mesmo hoje. Cada um dos profetas foi separado da incredulidade. A razão que eles fizeram aquilo foi porque a palavra do Senhor veio a eles. Amém? Então o que nos separa do mundo? A palavra. É isso aqui. Agora, as denominações não estão com a palavra. Porque as denominações, o povo está mundano. Eles não têm nenhum profeta. Eles não têm nenhum batismo verdadeiro. Então, irmão, o que me separa, o que faz eu ser diferente do mundo? A Bíblia, a palavra de Deus é que é a separação. Agora, você tem que se moldar aqui. A irmã fala, meu Deus, eu tenho tanta debilidade, tanta fraqueza. Nós não estamos julgando e nem condenando ninguém. Senhor, eu não venci ainda isso. Você vai orar para Deus te dar graça de vencer. Meu Deus, ainda gosto de passar um esmaltinho. Deus vai te dar graça para você vencer. Meu Deus, eu ainda gosto de uma novelinha. Deus vai te dar graça de vencer a novela. De vencer o pecado. O irmão fala, Senhor, eu ainda tenho uma fraqueza que eu luto. Você ora, Deus vai te dar graça de vencer isso. Amém? Porque Deus está olhando a sua atitude. Atitude. Você não dá conta. Meu Deus, eu peco, eu erro. Quando menos espero, eu já fiz. Deus está olhando o seu coração. Que você está lutando para vencer isso. Porque Deus não é legalista. Deus não vai condenar a irmã ou irmão por causa de uma mínima coisa. Só que Ele te corrige. E o que nós falamos do sistema denominacional? Que eles não corrigem o povo. Que eles não posicionam as pessoas. Que eles passam a mão na cabeça. Aquela irmã tem 2 maridos? Tem. Ah, mas o dízimo dela é grande. Ela dá um carro por mês. Ah, mas ela é casada e tem um amante. Deixa pra lá. Mas e aquela? Não, o dízimo daquela outra é grande. O dízimo dela é um dízimo gordo. Mas só que ela é garota de programa. Não, mas não importa que ela está vivendo, desde que ela traz o dízimo. É assim que está na denominação, meu irmão. Deus não pode aceitar dízimo de prostituta e nem de venda de cachorro. Contrabando, de droga, de imundícia, de pecado. Deus não aceita. Mas o mundo aí aceita. As grandes denominações recebem quantidade de dinheiro que nem sabe de onde que vem. E aí?
O negócio é... O dinheiro está vindo, eu não quero nem saber. Então, irmãos, não vamos entrar mais nisso porque é mais profundo ainda. Domingo que vem, eu vou entrar no assunto mais polêmico um pouquinho, se vocês quiserem vir. Glória a Deus, amém? Eu vou entrar nos detalhes. Uns detalhes a mais, para nós sincronizar esta parte aqui de usos e costume. E eu friso, não é uso e costume, é santidade. A mulher não pode cortar o cabelo, mulher não pode usar roupinha apertadinha, nem calça comprida, nem short, que marca o corpo. Por quê? Para se salvar. Você tem que vestir uma roupa, irmã, que o sexo oposto não te cobiça. Mas, às vezes a irmã é bela, é bonita, né? Se alguém te cobiçar, mas você está vestida honestamente, você não é passiva de falha. Certo? Agora, se você tiver vestido uma roupa que está provocando outro sexo, aí você é passiva de falha. Porque Cristo falou, qualquer que olhar para uma mulher com intenção no coração, já adulterou. Agora, o que o diabo vem? Cria um shortinho curto, cria a sainha curta, cria o bustiezinho, cria uma roupinha bem imunda, para provocar os homens. E as mulheres têm uma filosofia da televisão, que a televisão é um professor, que diz assim, que o que é bom e bonito tem que ser mostrado. Essa é uma filosofia do inferno. O que é bom e bonito, pega um pacote de dinheiro e fica aí mostrando para todo mundo para você ver o que acontece. Um monte de pedra preciosa na mão, olha que linda essas pedras de diamante. Mostra! É isso que acontece. Então, irmão, o que é bom e bonito tem que ser preservado. Amém? Essa semana saiu na Veja aí uma garota de 20 anos que vendeu a virgindade dela por $1 milhão. Aonde chegamos? Tudo agora é comércio e porque é a gota d'água, é a gota que está faltando cair na taça da ira de Deus. Então, irmãos, aonde chegamos? A igreja de Deus não pode entrar nos costumes do mundo. Amém? A igreja de Deus tem que manter o padrão e a norma. Amém? A igreja de Deus tem costume? Tem, mas é o costume da santidade. É o costume santo de santidade. Tabernáculo Monte Sião apresentou programa A Voz do Sétimo Anjo.